Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É um privilégio podermos estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Hoje tratando mais uma vez sobre os questionamentos de Paulo à igreja de Corinto. E desta feita, Paulo vai estar falando sobre a impureza da igreja de Corinto. E aqui ele vai fazer repreensões e exortações acerca do que estava acontecendo ali. Portanto, meus amados irmãos, é um prazer poder estar com vocês, querendo também, nesse momento, avisar você que acompanha este canal, que tem gostado dos conteúdos que aqui temos colocado toda semana, que você não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sino de notificação e de também se inscrever no canal. É muito importante para nós e para o YouTube. Quanto mais positivo você der aí, ou mesmo dislike, né? E isso é importante para o YouTube ver que as pessoas estão participando. Você também pode estar compartilhando, né, esses vídeos com seus familiares, seus parentes. Aqui estamos trabalhando para a edificação da igreja e, com certeza, de uma forma ou de outra, esse conteúdo está trazendo informações importantíssimas para você nesse período de pandemia, quando estamos aí impossibilitados de cultuar a Deus presencialmente nos templos. O texto áureo da nossa lição está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. A disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecado. Então, lendo mais uma vez aqui a verdade prática, ou a síntese, está dizendo que a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Então, nós vamos estar estudando e mostrando para os irmãos que, em primeiro lugar, que a disciplina eclesiástica ela é bíblica, portanto, não é algo inventado pelo homem, mas ela vem desde, né, os primórdios da civilização, né, israelita, quando sai do Egito. Então, Moisés ali, recebendo da parte de Deus as orientações, ele começa a escrever, né, os mandamentos, e entre os mandamentos estava ali a disciplina sobre algumas questões que Deus não toleraria no meio do povo. Em segundo lugar, a disciplina eclesiástica mostra que tem tudo, que nem tudo convém aos santos. Ou seja, a partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, a palavra de Deus nos garante que somos nova criatura e passamos a viver em novidade de vida. E a partir desse momento, o velho homem precisa ser banido, precisa morrer. Eu costumo sempre dizer assim, precisamos fazer morrer a vida da alma, né? Que a vida da alma são os desejos carnais, e por conta disso, e seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, né? E eu, né, ele, Paulo, dizendo, não me deixo, né, não vou me deixar dominar por esses desejos, por essas vontades. Então, aqui está dizendo, né, a disciplina eclesiástica mostra que nem tudo convém aos santos. Então, nesse ponto de vista aqui, nós vemos que a igreja ela segue, né, um modelo, né, de disciplina, de ensino, aonde, como numa família, existe regras a ser cumprida, né, entre os membros dessa família. Na casa de Deus, que é a grande família de Deus, também existem as regras. Então, quando alguém desobedece ou faz alguma coisa errada, ele se torna passivo de uma disciplina. Em terceiro lugar, a disciplina eclesiástica ajuda os que pecaram contra o próprio corpo.
No caso aqui, nós estamos falando de algo, ou vamos estar falando de um pecado contra o corpo, né? O apóstolo Paulo diz que todo pecado é fora do corpo, né? Mas aquele que se prostitui está pecando contra o próprio corpo. Então, a disciplina eclesiástica ela ajuda os que pecaram contra o próprio corpo. Ajuda de que forma? A disciplina ela é uma sanção que é colocada sobre o faltoso. Se ele é membro do corpo de Cristo, um cristão que goza de toda a liberdade cristã, juntamente com os demais membros da igreja, então ele é colocado em disciplina por um período onde, nesse período, ele não vai poder exercer as funções que ele exercia antes, né? Agora, no caso aqui desse incesto, né, que é o tema que nós vamos estar estudando nessa oportunidade, já a disciplina ela envolve algo mais profundo, porque existe a disciplina, aquela disciplina em que o líder, o pastor, né, alguém que esteja na liderança de um grupo, ele fala, olha, a partir de hoje, né, você vai estar suspenso das atividades que você estava exercendo aqui na casa do Senhor, independente da área que ele estaria atuando. No caso da prostituição, da porneia, né, então é chamado de exclusão, né, e nós vamos estar vendo aqui mais para frente o que vem a ser isso, né? E, em terceiro lugar, nós vemos aqui que a disciplina eclesiástica ajuda os que pecaram, né, contra o próprio corpo. Em quarto lugar, a disciplina eclesiástica livra de um julgamento ainda maior, tá certo? Aqui nesse ponto, quando está dizendo que a disciplina eclesiástica livra de um julgamento ainda maior, na verdade, se a pessoa faltosa continuar participando de tudo e a igreja fazendo vista grossa, ela não só vai estar incorrendo no erro, ou seja, sendo cúmplice no erro, no pecado daquela pessoa, como ela também poderá ser passiva de punição da parte de Deus, porque, como vimos, né, Deus é santo e aqueles que se aproximam dele, né, têm que procurar a santidade, tem que ser santo também. Essa palavra santo, muitas vezes, ela é confundida com algo que esteja além do inconsciente, do entendimento. Então, para muitas pessoas, quando se fala seja santo, então a pessoa toma essa palavra como algo assim. Como eu sou nordestino, no Nordeste, geralmente as pessoas que não são cristãs, eles têm lá o oratório, lá aquele móvel lá onde coloca o santo. Então é uma pessoa que está ali trancada ali naquele espaço e dali ele não sai, né? Então alguém às vezes tem essa ideia de que a pessoa que é santa ela tem que estar 100% separada do mundo. Então Paulo também vai dizer aqui, vai estar falando, né, sobre essa questão que nós, né, temos que conviver com diversos tipos de pessoas, né, pessoas entre elas adúlteros, prostitutos, ladrões e assassinos, enfim, muitas classes de pessoas. Mas o que nós não podemos permitir é aceitar que uma pessoa, ou uma pessoa que se diz irmão, né, que comunga da mesma fé, continue na prática do pecado e convivendo conosco, que nós convivendo com ele como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o entendimento para evitarmos um julgamento maior, não só para o faltoso, mas também para a igreja que compactua do mesmo erro e não procede com as diretrizes para afastar o faltoso da comunhão e, nesse caso aqui, a exclusão. E, por último, a disciplina eclesiástica é para os membros do corpo de Cristo. Então, quer dizer, um novo convertido, uma pessoa que ainda não faz parte da membresia da igreja, ele
pode ser advertido, aconselhado a mudar de atitude, a mudar de vida, mas ele já não sofreria uma disciplina, até porque ele ainda está na fase de discipulado. E como a igreja, e eu costumo sempre afirmar isto, a igreja, no sentido organização, não organismo vivo, porque nós temos aí duas denominações para a palavra igreja. Nós temos a igreja, que é da qual eu e você fazemos parte, que é chamada de organismo vivo, e temos a igreja, que nada mais é do que o templo, ou seja, a organização física. Essa organização física, ou templo, na verdade, ela nada mais é do que um pronto-socorro, é um hospital. É ali que nós vamos estar recebendo todo tipo de pessoa que está vindo do mundo, né, para poder ser trabalhado pelo Senhor Jesus, ser curado, ser limpo, né, ser liberto da opressão do inimigo, para que ele venha fazer parte desse corpo glorioso que é o corpo de Cristo. Então, é bom entender também que quando nós falamos a igreja física, nós não estamos falando de um lugar 100% exclusivo de santo. Porque se fosse assim, a igreja teria que já ter sido arrebatada. E nós estamos numa missão, né? Somos pecadores também, né? Falhamos, precisamos constantemente estar diante do Senhor, né? Consertando a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelas falhas, pelas fraquezas e por tudo mais, tá certo? Então a igreja física, ela é o local onde se reúnem os santos, que são servidores, né? Enfermeiros, vamos dizer assim, porque se ela é um pronto-socorro, nós somos os enfermeiros e estamos ali para auxiliar o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, que vai trazer o diagnóstico e fazer o curativo naquelas pessoas que estão enfermas, doentes, né, pelo veneno do pecado. O Senhor tem o antídoto para combater esse mal, que é o sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário. Então, os objetivos dessa lição aqui: primeiro, é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto. Paulo vai estar tratando com a igreja em Corinto acerca da disciplina, né? Em segundo lugar, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja, ou seja, o faltoso sai, mas a igreja continua no processo de santificação, que é um processo longo. E eu sempre costumo dizer que, por mais que possamos viver e ser um servo de Deus, dificilmente vamos chegar a 100%, né, nesse quesito de santificação, né? Até porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, né? Estamos sujeitos a todos os tipos de parasitas e vírus e tudo mais que envolve a vida do ser humano no que diz respeito ao pecado. Então, somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, mas ainda também temos uma natureza que, se nós não trabalharmos para vencermos, ela vai se sobrepor e com certeza vai nos levar a cometer algumas coisas que vai desagradar ao Senhor. Por isso é que precisamos sempre estar orando ao Senhor e pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas fraquezas, pelos pecados praticados por pensamento, por palavra, com os olhos, pedir ao Senhor para colocar colírio do céu nos nossos olhos, para que nós sejamos purificados de tudo aquilo que a gente, muitas vezes, não querendo ver, acaba vendo. Tá? E, em terceiro lugar, nos conscientizarmos do cuidado com a pessoa depois da disciplina. A partir do momento que a pessoa é disciplinada, nós, como cristãos, não podemos abandoná-la, virar as costas para ela, esquecer de que ela algum dia fez parte da membresia da igreja. Não podemos fazer isso. Temos que tratá-la com amor, com compaixão. É lamentável a gente ter que admitir, né? É com muita tristeza que eu digo o que vou dizer, que nós temos hoje muito mais gente abandonada, desviada, porque um dia falhou, fracassou na fé e foi simplesmente jogada para fora e nunca mais recebeu uma visita de um pastor ou de alguém que pudesse ir lá saber como ele estava e tentar trazer de volta, trabalhar com ele, orar com ele, para que ele viesse novamente ser integrado ao corpo de Cristo. Se fôssemos
levantar todas as pessoas que um dia já passaram pela igreja e foram até vasos importantes na casa do Senhor, que hoje já não faz parte mais dela, eu acredito que nós teríamos o triplo de membros de igrejas que hoje temos na atualidade. Seria uma enormidade, uma coisa fenomenal. O problema maior que eu tenho notado nesses anos que Deus tem me dado e de ministério é que nós somos, não vou generalizar, mas a maioria das denominações elas são como um exército que marcha para frente, mas vai deixando para trás os seus doentes, os seus feridos. Não tem aquele cuidado, não tem uma equipe que se preocupe com os que estão sendo feridos. Então, são deixados aí à beira do caminho, aí a plena sorte, ao Deus dará. E eu acredito que o Senhor não trabalha dessa forma. Então, eu penso que nós precisamos rever alguns conceitos no que diz respeito à obra de Deus, ao cuidado com as ovelhas de Cristo, com aqueles que realmente precisam ser disciplinados, mas ao mesmo tempo que ele precisa da disciplina, ele precisa também de uma reintegração. Ele precisa ser reintegrado novamente no corpo de Cristo, passando a fase, e durante todo o período que ele está disciplinado, ele precisa ter o acompanhamento de alguém, de um líder, alguém que esteja do lado dele, confortando, para que ele realmente se sinta abraçado apesar da falha. Devemos ter a atitude do pai, do filho pródigo, que apesar de tudo aquilo que ele praticou, ele depois de um tempo caindo em si, ele retorna para casa e o pai está ali pronto para receber. O pai nunca perdeu a esperança de que um dia ele retornaria. Então nós devemos ter esse sentimento também, porque cada um de nós somos filhos de Deus e Deus espera o nosso retorno. E muitas das vezes a responsabilidade ela não está em Deus em fazer ele voltar, mas está conosco essa responsabilidade de ir atrás, de estar sempre interagindo com ele e mostrando que, apesar de não aceitarmos a conduta dele, nós o amamos em Cristo e queremos que ele seja regenerado e que ele possa voltar a viver na comunhão do corpo de Cristo. Amém? Vamos aqui então ao texto bíblico e aqui nós podemos ter uma melhor interação do ponto de vista que Paulo está passando para a igreja de Corinto. Então diz aqui, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusa da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecertes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora,
Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, nós vemos aqui essa carta, pelo tom, pelo teor dela, ela é uma carta bastante exortativa, chamando atenção, não dando brecha para nenhum tipo de pensamento contrário. Paulo, eu acredito que ele estava bastante irritado, não somente pelo pecado praticado por aquele rapaz, né, mas pela passividade da igreja, né, diante da situação. E aqui a gente consegue ler nas entrelinhas que a cidade de Corinto era uma cidade devassa. É o primeiro ponto. Era uma cidade devassa e a maioria das pessoas tinha tudo aquilo como algo natural. De repente, esse rapaz ele começa a ter relações com a sua madrasta. Aí fica uma interrogação que Paulo não explica, mas alguns exegetas eles fazem alguns adendos aqui. Será que o pai sabia? Será que o pai não sabia? A igreja sabia, isso era notório, todo mundo já sabia, e a fama da igreja estava correndo aos quatro ventos. Por isso, muitas pessoas estavam à vontade ali. Até porque, como o modus vivendi da cidade era aquele, então, quer dizer, ninguém achava aquilo estranho. Porém, dentro da igreja não pode existir esse tipo de coisa. E é por isso que Paulo ele fica um tanto, diria que ele ficou um tanto irritado ao saber que estava acontecendo isso passivamente e a igreja não tinha tomado nenhuma atitude concernente a essa situação. Então, ele pede, aqui conforme vimos no texto, ele diz assim, estais inchado e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O pessoal estava inchado ali, cada um vivendo a sua vida dentro da igreja, vivendo ali o seu partidarismo, ninguém estava preocupado com ninguém, o negócio era glorificar Deus, louvar a Deus, e o mais, né? Fica tudo certo, entendeu? Só que a igreja não funciona assim. Primeiro, a igreja não vive no meio de partidarismo, a igreja não é partidária, a igreja não permite, Deus não permite divisões na igreja, né? Deus não permite dissensão. A igreja é um corpo, o corpo não pode estar dividido, um membro para cá, outro para lá, fazendo cada um o que quer, não. O corpo obedece um comando, e o comando é a cabeça, e a cabeça é Cristo, quando falamos do corpo espiritual, que é a igreja. Então, é a cabeça que dirige, ela que comanda através do cérebro. Então, o Senhor Jesus, ele é o cérebro, ele é a cabeça, e nós somos o corpo. Então, nós temos que estar alinhado. Então, a partir do momento que um membro, não é para acontecer, mas a partir do momento que um membro necrosa, então é preciso fazer ali uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes tem que tirar fora, para que ele não venha danificar o corpo inteiro. Por exemplo, se você pegar um saco de batatas e colocar uma batata estragada no meio dela, daí um tempo, todas as outras batatas vão estar contaminadas, vão estar apodrecendo também. Então é isso que Paulo está passando para os irmãos. Vocês estão inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido tirado dentre vós aquele que cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui a veemência de Paulo nesse relato, né, nessa pontuação, para que a igreja não perdesse tempo. A questão da disciplina, como já frisei a princípio, ela é algo que precisa existir na igreja física. Né? Porque os irmãos que fazem parte da igreja física é como crianças, e vez ou outra eles estão falhando. E um pai, quando tratamos de família, e a mãe, ela resolve lidar com esta situação. Muitas vezes é preciso disciplinar a criança, pôr de castigo.
A mesma coisa acontece. Deus, como nosso Pai, ele também, ele castiga, ele disciplina, porque ele nos recebeu como filho. E qual é o filho que não recebe a correção do pai quando é necessário? Então, a disciplina é necessária. Nesse caso aqui, é exclusão. A exclusão aqui, nesse pecado, é o pecado contra o corpo. Algumas denominações têm esse pecado como pecado de morte. A pessoa que comete esse pecado está morto espiritualmente, né? Então, ele precisa ser tirado do meio da comunhão da igreja. E esta assembleia, esta disciplina ou esta exclusão, ela não pode ser uma exclusão, como se diz hoje, né, monocrática, ou seja, o pastor define, decide. Não. É reunido o ministério, o conselho, a igreja, e o problema é tratado com a igreja. E a igreja vota, o ministério vota a favor da disciplina, do afastamento daquele membro que está faltoso, ou seja, é o momento do ato cirúrgico. Então vai ser tirado aquele membro fora do corpo. E aqui a palavra, quando diz assim, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muitas pessoas também fazem confusão. Aqui é preciso entender, irmão, que a pessoa que aceitou Jesus como Salvador, vamos aqui por parte. A pessoa que aceitou Jesus como Salvador, essa pessoa ela foi justificada de todos os seus pecados, ela foi remida pelo sangue de Cristo, o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Então, preste atenção, para que você não venha fazer julgamento errado. A partir do momento que ela comete uma falha desta, então ele é tirado, é excluído da comunhão da igreja física, e ele, a partir daquele momento, dependendo do caso, eu já vi algumas denominações que proíbe que a igreja até o cumprimente com a paz do Senhor. E aquela pessoa, ele volta para o mundo. Mas isso não quer dizer que ele agora está na mão de Satanás, para Satanás levar ele para o inferno. Porque ele se tornou um servo de Deus, embora pecou, mas ele continua sendo salvo e remido por Cristo. É isso que nós precisamos entender. Eu, por muito tempo, tive muita dúvida sobre isso aí, porque eu via as pessoas pregar, vamos entregar ele na mão de Satanás, Satanás vai destruir ele, vai para o inferno. As coisas não é bem assim. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão me ouvindo, que estão me vendo, sabem que não funciona assim. Nós temos que entender a teologia, a exegese, para nós entendermos que o processo não é entregar na mão de Satanás para que Satanás destrua e leve para o inferno. O ponto-chave disso aqui é que quando ele se vê, ele foi entregue, aqui Paulo usa a expressão, e entregue a Satanás, tá certo? Para que ele sofra as consequências do ato que ele praticou. E é assim como aconteceu com o filho pródigo, depois de sofrer, perder todas as regalias, o direito que tinha, a alegria da salvação, ele possa se arrepender, como arrependeu-se o salmista e o filho pródigo, e retorne agora com uma atitude, né, com o objetivo único de servir a Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque aqueles que são do Senhor, a palavra de Deus diz que o diabo não toca. Mas as consequências do ato que ele praticou, ele vai ter que pagar, ele vai ter que colher. Então ele vai sofrer e ele vai ser acossado. Mas ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que ele tem que ser entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, a carne aqui é a vida da alma. Não se pode andar com um pé numa canoa e outro noutra.
Porque vai chegar um momento em que as canoas vão seguir por correntezas diferentes. Então você tem que estar ou dentro de um ou dentro da outra. Nós não podemos ser meio crente e meio incrédulo. Essa é que é a grande verdade. Ou você é 100% crente, ou você é 100% incrédulo. É uma decisão que essa pessoa excluída vai ter que tomar no decorrer desse período que ele vai ficar excluído. A exclusão ela é por tempo indeterminado. Tá certo? Ela é por tempo indeterminado. Há algumas denominações que colocam o camarada em exclusão por 1 ano, 2 anos. Mas a exclusão verdadeira ela é por tempo indeterminado porque ela depende, né, do quebrantamento dessa pessoa em retornar pedindo perdão à igreja e consciente do ato que praticou e prometendo não somente a Deus, mas à igreja de nunca mais desonrar o nome de Deus e manchar a integridade da igreja. Tá certo? É por isso que Paulo está dizendo que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque nesse período 2 coisas podem acontecer. A primeira é ele se arrepender e não praticar mais as obras da carne. Ele cair em si, como fez o filho pródigo. E a segunda é ele desistir definitivamente de continuar sendo crente. Então, se ele definitivamente resolver não querer mais compromisso com o Senhor Jesus, então aí a coisa muda de figura. Ele vai ser um servo de Satanás. É um desviado. É um desviado. Não é que ele perdeu a salvação. Ele se tornou um desviado. É isso que nós precisamos entender. Ele se desviou do caminho do evangelho. E na volta de Jesus, ele vai ficar aí e vai enfrentar a grande tribulação. Porém, se no dia da grande tribulação ele ainda estiver vivo, porque se ele já estiver morto, aí não vai ter mais jeito, não. Aí ele vai enfrentar o tribunal no último dia, para receber a recompensa dele. Mas se ele estiver vivo no arrebatamento da igreja e ele ficar na grande tribulação, ele lutar contra tudo que vai estar aí e perder a vida por amor a Cristo, sem negar o nome de Jesus, ele se conscientizar no último dia, na última hora, ele ainda tem uma escapatória. Coisas que por muitos anos eu ouvi, que depois que você se abandonasse a igreja, você estaria 100% no inferno. Então, irmãos, muitas vezes a má interpretação da Bíblia é complicado. Ou então você usar um contexto sem texto, vira pretexto. Então nós precisamos ter cuidado e procurar entender o que realmente o Senhor está querendo dizer na palavra. Em que época foi dito, por que foi dito, e o principal de tudo, qual o efeito aquela palavra trouxe sobre aquelas pessoas que ouviram, qual a lição, qual a aplicação eu posso trazer para os dias atuais. É dessa forma que nós podemos entender a palavra de Deus. Então, a decisão vai ser dele. A partir do momento que ele foi excluído, ele está agora, como Paulo está dizendo, entregue nas mãos de Satanás. De uma certa forma, ele vai estar perdendo, né, aquele apoio que ele tinha da igreja, a cobertura de oração. Ele vai estar sozinho como o filho pródigo. Saiu da proteção do lar e foi para o mundo. Mas depois de sofrer tudo o que sofreu, ele caiu em si e resolveu voltar. Então é o que se espera da pessoa faltosa. É por isso que a disciplina ela serve. É um remédio amargo, mas ao mesmo tempo que amargo, ele tanto serve para curar como serve para matar. Tá certo? Porque se a pessoa se conscientizar, ele é curado. E naquele pecado ele nunca mais vai incorrer. Mas se ele não se arrepender, esse remédio vai levar ele à morte. À morte espiritual. Então, é isso que nós precisamos entender. A igreja, ela, diante dessa exortação, ela toma uma atitude. O faltoso, com certeza, foi tirado. O caso foi tratado. Então, a disciplina ela é necessária para preservar o templo de Deus. O que é o templo de Deus? É o nosso corpo. Nós somos templo de Deus, casa de Deus, edifício de Deus, templo do Espírito Santo.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Você lembra do texto do versículo que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Que casa é essa que o Senhor está falando? Nosso corpo, nosso coração. Entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor entra na minha vida para fazer uma festa. Nós vivemos em festa, porque apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, apesar de todas as coisas que acontecem no mundo, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos gozo. E quando estamos debaixo da mão de Deus e no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, nós não temos motivo para ter medo de nada e muito menos não temos razão e nem motivo para sermos exortados, excluídos do corpo de Cristo. Mas quando falhamos, então nós precisamos passar pela disciplina, porque ela vai nos trazer arrependimento e conscientização da falta que praticamos. E por isso Paulo, ele veementemente, ele clama à igreja para que tome uma atitude, porque quando você se torna passivo, coerente com o pecado, você acaba se tornando cúmplice do pecado. E aí você mancha. E aí Paulo vai falar no mesmo texto que nós lemos aqui sobre a questão do fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E nós precisamos deixar o fermento velho, porque nós não vivemos mais no mundo, ou seja, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Então nós precisamos abandonar essas práticas mundanas que outrora para nós era normal. Então Paulo diz, abandone esse fermento velho, porque agora nós fazemos parte de uma outra massa. Essa massa, ela é uma massa sem fermento, é uma massa natural. Então nós temos que observar muito bem isto. Aquilo que fazíamos no passado, não fazemos mais. E não é por falta de vontade não, irmão. Vontade você vai ter até o último dia da sua vida aqui. Desejos. Uma certa feita eu ouvi um pregador dizendo que nós não podemos impedir os pombos, os pássaros, de voar por sobre a nossa cabeça. E isso é fato. Mas nós podemos impedir eles de se aninhar na nossa cabeça. Imagine, você está parado e ali num lugar e o pombo vem com um garranchinho no bico ali e começa a pôr na sua cabeça para fazer um ninho. Você não vai deixar. Da mesma forma, trazendo isso para o espiritual, isso quer dizer o quê? Que os pensamentos, os desejos, vontade, elas sempre vão existir. Mas é o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas nem tudo convém. Então, tendo a mente de Cristo agora, eu vou começar a examinar. Eu não vou entrar de gaiato no navio. Tudo tem que ser examinado, tem que ser julgado. Isso me convém? Será que Jesus no meu lugar faria isso? Então todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E eu não vou me deixar dominar. A vontade vem, o desejo vem, mas eu não vou me deixar dominar. Eu vou mudar de assunto, vou mudar de atitude, vou procurar passar por outra rua, se for preciso, mas eu não vou me deixar dominar. E nesse momento, é um momento que eu preciso estar em plena comunhão com o Espírito Santo, para que ele me capacite e me dê força para resistir, assim como Jesus resistiu à tentação do diabo lá no deserto. Porque essa é a tentação. Tentado, não cedas, porque ceder é pecar. Tem um hino na harpa que diz isso. Tentado nós somos. O segredo é não ceder, porque a partir do momento que você cede, você cai na transgressão. Portanto, meus amados irmãos, esse era o pensamento que eu tinha, nessa oportunidade, para trazer para os irmãos acerca desse tema, desse rapaz faltoso. Vimos aqui que a disciplina ela é importante na vida da igreja, ela serve para trazer as coisas em ordem, e todas as coisas na casa do Senhor têm que ser feitas com decência e ordem. Então, uma das coisas que Deus não admite de maneira alguma é a desordem na sua casa. Nós vimos Jesus, uma certa feita, entrando no templo, pegou uma azorrague
e começou a bater naqueles cambiadores, naqueles vendedores de coisas, porque estavam transformando a casa do Senhor, né, num mercado público, onde vendiam, negociavam e fazia todas as coisas. E a casa do Senhor não é para isso. A casa do Senhor é onde? A casa do Senhor, no sentido físico, o templo, é o local onde a igreja, organismo vivo, se reúne para adorar a Deus na beleza da sua santidade, em plena comunhão. Então não pode haver, né, nenhum tipo de embaraço. Deus não aceita o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então é isso que nós temos que ter em mente. E o faltoso tem que ser tratado com amor, com carinho e com compaixão, mas de modo firme, até para servir de exemplo para os demais, para que eles possam perceber que na casa do Senhor existe disciplina, existe uma doutrina, que é o ensinamento. Mas para que as pessoas não caiam no erro, é preciso ser ensinada, é preciso falar sobre o amor, sobre a santificação, é preciso falar sobre a separação do mundo, né? Porque a santificação é a separação do mundo. É preciso que haja um ensino sistemático da palavra de Deus. Você não pode exigir de alguém algo que ele não aprendeu, que ele não sabe. Então você precisa ensinar. O líder, o pastor, tem que ensinar a palavra. A gente tem que parar um pouco, irmão, de falar do evangelho da prosperidade, de toma isso, pega lá, segura aí, que Deus vai te dar isso, que Deus vai arrumar teu casamento, que Deus... Irmão, Deus vai fazer muito, vai fazer tudo isso e muito mais a partir do momento que eu e você estivermos no centro da vontade dele, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos. O Senhor diz que quando nós guardarmos os mandamentos e estivermos no centro da vontade dele, todas as coisas, qualquer coisa que pedirmos, ele vai nos dar, desde que seja bom para mim e para os demais. Deus conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E muitas vezes você está insistindo numa coisa que Deus não vai lhe dar porque vai ser a sua derrota. Então, como o pai sabe o que dá para o filho, da mesma forma é Deus para conosco. Ele sabe se aquilo que você quer é bom ou ruim. Então, nós precisamos deixar essas coisas de lado e ensinar mais a palavra de Deus, ensinar os crentes a como se desviarem do mal e como se aproximar mais de Deus, para que o pecado não domine, para que o diabo não tenha poder sobre a vida deles. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Querendo o Senhor, voltaremos com a outra oportunidade. Até lá, em nome do Senhor Jesus.